poderoso ensino, a purificação pela qual a Igreja de Cristo tem que passar para entrar no reino de Deus, no céu, para encontrar Deus face a face. Parte 1. Amados irmãos, os dois poderosos profetas do Senhor começaram orando e eles disseram: damos graças ao Pai que nos enviou Jesus para nos libertar. Eu dou graças ao Pai por permitir ao Espírito Santo nos visitar a igreja neste tempo. E por que é que o Senhor me enviou a vocês nesta hora? Haverá uma grande visitação na semana que vem e o profeta do Senhor então diz que ele já viu muitas curas. E quando estas pessoas forem curadas, o nome de Jesus, Cristo Jesus, o Messias, será muito glorificado. Então eles continuaram dizendo: o Senhor me trouxe até vocês por causa da crítica hora em que nós estamos. Eu vim até vocês porque o Senhor falou comigo sobre a gloriosa vinda do Messias. Então, esta é a conversa que está sendo trombeteada em toda a terra. E se vocês estão aqui hoje, é porque vocês querem entrar no céu. Então, eu quero falar sobre esta tremenda conversa dos gloriosos degraus que desceram, que foram profetizados em 15 de janeiro de 2017 e em 11 de março de 2018, pouco mais de um ano depois, esta profecia cumpriu-se. Então, a partir daí, tantas conversas subsequentes vieram. E o Senhor, depois disso, me mostrou a Nova Jerusalém. E esta é a grande diferença entre os cristãos e os outros. Vocês cristãos estão indo para o lar dos justos. Mas o que é necessário para vocês entrarem na Nova Jerusalém? Para isto o Senhor me mostrou o mundo inteiro que está sintonizado hoje. Mas o que é necessário para vocês entrarem na Nova Jerusalém? Então, naquela visitação de Yahweh, do dia 15 de janeiro de 2017, o Senhor me levantou acima da terra, e então Ele me disse para olhar para a esquerda. E eu olhei à esquerda e para baixo, e eu vi algo maravilhoso, algo espetacular. Pela primeira vez eu vi a igreja sendo arrebatada, saindo do chão, decolando como um avião, deixando o chão, e eles subiram assim, e então viraram à esquerda, atravessaram na minha frente. E nesta hora a nuvem abriu, e então, quando eles cruzaram na minha frente, eu pude ver as vestes. As vestes que é a veste que a igreja deve usar agora. As vestes da justiça da igreja. Então, eles atravessaram e a nuvem abriu, e eu vi o evento mais espetacular, a entrada final. A igreja, o fruto da cruz, finalmente entrando no reino de Deus. Então, este é o dia final. Se você não entrar neste dia, será insuportável. Então, neste momento, eu pude ver os gloriosos degraus que apareceram. E eu podia vê-los através das nuvens, brilhando. E nesta hora, eu vi pessoas entrando com seus filhos, com as suas famílias. O Senhor estava dizendo então com esta mensagem:
Se você ensinar justiça e santidade para os seus filhos, eles vão entrar no céu com você. Se você for até uma tia, alguém da sua família, com os vídeos das curas, o Senhor vai tocar os corações deles e eles vão entrar com vocês. Então, continuando a visão, os gloriosos degraus apareceram e eu vi os gloriosos pés da igreja gloriosa tocarem os gloriosos degraus da vida eterna. E o Senhor então acrescentou, Ele me mostrou a cidade da Nova Jerusalém. E foi muito poderoso desta vez, porque desta vez eu vi a Jerusalém a partir da terra, através das nuvens, a luz, o resplendor, resplandecendo através das nuvens. E é por isso que eu estou aqui, para ter com vocês uma conversa de como se preparar. Então vamos primeiro ao livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque esta é a escritura que dá a cascata, a cronologia dos eventos daquele dia. Então, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque já começa assim, porque o próprio Senhor descerá do céu. Então, há um dia que está vindo, e esta é a razão pela qual vocês estão na igreja. Este será o dia quando aqueles que dizem que são nascidos de novo, que são cristãos, neste dia ficará claro quem de fato é ou não é. O arrebatamento é uma armadilha, é um padrão que você tem que se preparar muito bem para ele. Aqueles que dormem no Senhor, eles vão ressuscitar e receber corpos gloriosos e vestes gloriosas. E este dia começará como um dia normal, mas o choque é que ele virá e vai fazer com que muitas pessoas caiam de joelhos. As Escrituras falam dos mortos que ressuscitarão primeiro, e então depois os que estão vivos. Então, nesta introdução, eu quero enfatizar algo que nós então lemos lá. A importância do dia da sua entrada no céu. A sua salvação não deve ser levada de forma leviana. E é por causa da sua salvação, aqueles que são nascidos de novo e são santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, mas é por causa deste dia da sua salvação, da sua entrada, pelo fato deste dia ser tão importante para o céu. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16 que o próprio Senhor tem que descer neste dia. Então, isto já começa aqui. Algumas vezes ele disse, eu vi o Senhor. Algumas vezes o Senhor diz, ele envia um anjo ou um arcanjo com uma missão, como por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, para prender a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, para prendê-lo com correntes,
Para isto, ele envia um único anjo, qualquer um. O Senhor pergunta: quem quer prender o diabo? Ah, ok, você. Então, o anjo, qualquer anjo, vai lá, a corrente em uma mão, a chave na outra, prende o diabo. Então ele agarra o diabo, põe no ombro e lança ele no poço do abismo e o prende lá. E nesta hora, todo mundo fica olhando e dizendo: então era este? Era ele? Então, amados, que evento tremendo! A prisão de Satanás é um evento tremendo. Mas para este evento, o Senhor envia um anjo. Mas, quando chega o dia da sua entrada no céu, o dia do arrebatamento, este dia é tão especial que o Senhor vem pessoalmente para buscar a igreja. O próprio Deus vem. Vejam a importância da sua salvação, do dia da sua entrada no céu. Então, aquele povo que está entrando lá, aqueles que estão indo encontrar-se com Deus face a face. Então, hoje, eu quero falar sobre encontrar com Deus face a face. E como que eu te preparo para encontrar com o teu Criador, com o teu Deus? Como que eu posso te preparar para encontrá-lo face a face? Vamos ao livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 8. Mas o nosso alvo é o versículo 8. Já a partir do versículo 3, você já tem uma resposta para esta pergunta: como se preparar para encontrar o teu Deus face a face? No versículo 3 ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, os pobres de espíritos vão encontrar Deus. Isto significa que estes pobres são famintos por Deus. E quanto mais eles buscam, mais famintos eles ficam por Deus. E eles aqui já dá para saber o que é necessário para subir e encontrar Deus face a face. E continuando, ele vai mostrando nesta escritura o que é necessário para entrar no céu. Quem são aqueles que vão subir a escada do céu? E ele diz: bem-aventurados os pacificadores, no versículo 9, porque serão chamados filhos de Deus. Novamente, eles são aqueles que entram no céu, os filhos de Deus. Porque ninguém quer ser filho do diabo, todos querem ser filhos de Deus. Mas o nosso alvo é o versículo 8, onde ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, hoje, eu estou falando de subir para ver Deus face a face. E o que é necessário para ir e ver Deus face a face? O próprio Senhor responde: pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que buscam e preservam a pureza de coração. Então, eu quero falar sobre subir e aproximar-se de Deus e encontrar Deus. O que é necessário para entrar no arrebatamento? Para ver Deus face a face? O próprio Senhor disse:
pureza de coração. E no evento de sexta-feira, não no domingo, mas na sexta-feira, o profeta do Senhor abriu o Google e procurou o que significa puro, pureza. E, amados irmãos, é muito surpreendente que um dicionário secular, né, não é religioso, mas revelando ali o que é ser puro, significa ser separado de toda a corrupção moral, ser separado de tudo o que corrompe. Eu estou tentando achar aqui no meu caderno mais para trás, porque já é a ministração de sexta-feira. Quando ele diz pureza, o que é necessário para comparecer diante do Senhor? Pobreza de espírito, pureza de coração. Procure o significado no dicionário. O que quer dizer pureza? Significa liberdade do pecado, ausência total de corrupção, virtude, moralidade, total ausência de adultério, e etc, etc. E realmente o significado de pureza no dicionário é impressionante. Nós vemos o padrão de Deus. Então são os puros de coração que verão a Deus. Aleluia. Então são estes daqueles de quem o Senhor está falando agora. Então, vamos agora para Apocalipse 22, versículo 4. Mas o profeta do Senhor começou no 13, embora 22, 4 seja o alvo. No versículo 1, eu não vou ler, mas os irmãos podem ler, mas o que ele enfatizou em Apocalipse 22, 1. O rio da água da vida, a árvore da vida dos dois lados do rio. E então ele falou: antes de ontem, o Senhor estava me instruindo sobre o próximo serviço de cura. E ele me levou ao céu e me deu as folhas desta árvore da vida, que está escrito aqui. Vocês desta igreja sabem que cada instrução para conduzir a igreja, tudo neste ministério é dirigido pelo próprio Deus Pai. E o propósito disto é que eu possa vir até vocês e falar com vocês do céu, falar a respeito do céu, para que vocês desejem o céu. Então, ele leva a Apocalipse 22, novamente enfatizando o rio da água da vida, a árvore da vida. E então ele fala dos 12 frutos da árvore da vida, que dão frutos de mês em mês. E aqui o profeta do Senhor faz uma revelação muito linda. Então, no versículo 1, quando ele fala dos 12, no versículo 1, quando ele fala dos 12 frutos da árvore da vida, dando fruto de mês em mês, então ele fala em Apocalipse 10, 6. Ele diz que chegará um tempo quando não haverá mais tempo. O tempo, como nós conhecemos, deixará de existir. E então vocês vão ver que a forma como o Senhor Deus navega o tempo no céu é através dos frutos da árvore da vida. Quando eles dão 12 frutos por ano, um fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Aleluia. Então, no versículo 4 de Apocalipse 22, que é o alvo, então ele diz:
finalmente eles verão a sua face, e o nome dele estará na sua fronte. Então, o profeta do Senhor continua: eu estou falando de preparar um povo para subir a escada do céu, a escada da vida eterna, e então encontrar Deus face a face, como está escrito aqui em Apocalipse 22:4. Então o Senhor diz, Êxodo 33, versículo 20. O versículo 20 é o alvo, mas ele começou no 19. Quando o Senhor disse, quando Moisés vai encontrar o Senhor e pede para ver a glória, e o Senhor disse: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome, o meu nome, que é o Senhor. Então, no versículo 20 ele diz: mas você não pode ver a minha face, porque ninguém pode ver a minha face e viver. Então, se nós queremos ver Deus face a face, como então, se Deus disse para Moisés que ninguém pode ver a face de Deus e viver? Então o profeta do Senhor perguntou: então vocês querem encontrar Deus face a face? Vocês ainda querem, quando o Senhor diz que ninguém pode ver a face dele e viver? Então como podemos ver Deus face a face? Como que Apocalipse 22:4 pode acontecer? Como preparar um povo para que eles estejam entre aqueles que vão subir e ver Deus face a face? Para ver o seu Criador face a face? Então, vamos a João capítulo 4, versículo 24, onde ele diz: Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito. Então, quem vocês estão indo encontrar no céu? Deus é Espírito. Vocês ainda querem ir? Então, vamos continuar. O povo dizia sim, e ele disse: então vamos continuar a jornada. Vamos para Lucas 24, 39. Lucas 24, 39, onde Jesus disse, ele aparece depois da sua ressurreição, ele aparece para os discípulos e ele diz: olhem as minhas mãos. Sou eu, olhem as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem, podem me tocar. Um espírito não tem carne e ossos como vocês veem. Então, quando o Senhor ressuscitou, ele vai aos discípulos e diz: toquem-me. Então vocês podem agora me apalpar. E Jesus comeu com eles ali. Então ele foi a Atos, capítulo 1, versículo 9. Então mostrando, vocês querem ver Deus face a face, mas Deus falou para Moisés que ninguém podia vê-lo face a face e viver. Mas aí, então, ele vai a João 4, Deus é Espírito. Mas aí, então, ele vai a Lucas 24, 39, Jesus, depois da ressurreição, aparece, os discípulos ficam assustados, e ele fala: não, me toquem, eu tenho um corpo. Um fantasma não tem corpo, mas eu tenho um corpo, podem me tocar. Tomé tocou, olha a minha mão, olha o meu pé, sou eu mesmo. Então ele levou ao livro de Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11, quando Jesus é arrebatado em forma corpórea. Então, o profeta do Senhor dá mais uma revelação aqui. Ele diz:
Esta é a forma na qual vocês também serão arrebatados, para ir e ver Deus. Ou seja, é na mesma forma como Jesus foi arrebatado ao céu, em Atos 1, versículo 9, como ele apareceu aos discípulos em forma corpórea, a ponto dos discípulos poderem tocá-lo, e ele comeu com eles. Agora ele é arrebatado nesta forma, e o profeta do Senhor diz: vocês também serão arrebatados para ir e ver Deus nesta forma corpórea. Então ele continuou: vocês podem ver que Deus se apresentou a vocês através da encarnação de Cristo. Cristo é a própria imagem do Deus invisível. Quando Melquisedeque apareceu e abençoou Abraão, deu-lhe pão e vinho, então ele disse: eu vou voltar. E isto é muito simbólico, porque este é o Cristo pré-encarnado. Melquisedeque é o Cristo pré-encarnado que apareceu a Abraão em forma corpórea. E ele comeu pão e vinho com Abraão. Então o profeta do Senhor está conduzindo na multiforme sabedoria de Deus. Ele é espírito, mas ele se manifesta de uma forma corpórea em Jesus Cristo. Agora então, continuando, os anjos invisíveis de Deus também podem aparecer em forma corpórea, toda vez que o Senhor determina, como quando eles foram anunciar para Maria, fazer um anúncio a respeito do Messias para Maria. Quando você vai a Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele diz que quem vê Jesus vê a imagem, a própria imagem do Deus invisível, que também está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Cristo Jesus é a imagem, a personificação do Deus invisível. Os anjos do Senhor também podem escolher aparecer em forma corpórea ou invisível. Eles podem passar por vocês e vocês nem percebem. Então, depois da encarnação de Cristo, quando você vê Colossenses 1,15, que ele é a imagem do Deus invisível, em Hebreus 1, versículo 3, é a mesma coisa. Ele é o resplendor da glória de Deus e a imagem exata do seu ser. Então, por aqui, vocês já podem entender as visitações de Deus que estão acontecendo agora na terra. Vamos então a Deuteronômio 31, versículo 15. Aqui o Senhor apareceu na tenda da congregação em uma coluna de nuvem, e a nuvem ficou na entrada da tenda. Os rabinos chamam esta nuvem, esta glória, de Shekinah. E isto significa em hebraico que Deus Pai aparece para um povo. O Deus invisível agora começa a aparecer para um povo. E ele diz que esta nuvem que vocês estão vendo, repousando sobre este que fala com vocês aqui, é a evidência, a manifestação física da presença de Deus Pai. Quando ele se manifesta em um lugar específico, em um tempo específico. Então, povo amado, Deus veio até vocês.